noite aos novos vereadores, a todos que estão nos assistindo. Vamos ao hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostenta os estrelado, e diga o pendilouro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido o senhor primeiro secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores e a leitura bíblica. Chamada dos senhores vereadores: André Luiz Greco Junqueira. Presente. Antônio Luiz de Lima Júnior. Johnny Eduardo da Silva Fernandes. Douglas da Silva Souza. Eduardo Tavila dos Santos. Júlio Carlos Cardoso. Marcelo Fernando Colossi. Moacir Sade Júnior. Odair Pereira Rasteiro Júnior. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a sexta sessão ordinária corrente do ano legislativo de 2021 da Câmara Municipal de Jaborandi, Estado de São Paulo, marcada para o dia 15 de abril de 2021. Convido os senhores secretários para que façam a leitura da matéria do expediente. Ofício número 229/2021.
Excelentíssimo senhor André Luiz Greco Junqueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Aborangi, nesta, senhor presidente, tenho a honra de encaminhar Vossa Excelência para ser submetido ao exame e deliberação dessa egrégria Câmara Municipal o projeto de lei destinado. Autoriza o Poder Executivo a conceder gratificações aos servidores públicos municipais por desempenho extraordinário, gestão por desempenho e da outras providências. Para que possamos adotar providências complementares, solicito a urgência na apreciação do referido projeto de lei, considerando a relevância da matéria abordada no mesmo. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Silvio Vaz de Almeida, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 48/2021. Autoriza o Poder Executivo a conceder gratificação aos servidores públicos municipais por desempenho extraordinário, gestão por desempenho e da outras providências. Silvio Vaz de Almeida, Prefeito Municipal de Aborangi, no uso inerente de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara do Município de Aborangi aprovou e ele sanciona a seguinte lei. A presente lei, artigo 1º, a presente lei tem por objetivo o estabelecimento de critérios para a concessão de gratificação aos servidores públicos municipais, seja por desempenho de atividades diferenciadas ou por avaliação de desempenho extraordinário de sua própria função no município de Aborangi, Estado de São Paulo. Artigo 2º. O percentual concedido a título de gratificação para o desempenho das atividades diferenciadas pelos servidores será aplicado sobre o valor da remuneração do servidor, somando-se às verbas salarial, adicional por tempo de serviço, sexta parte, insalubridade, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 167 da Lei Municipal nº 291/1970 e a súmula 139 do Tribunal Superior do Trabalho, estabelecidos os seguintes limites: funções desempenhadas, percentual a ser concedido. Servidores cedidos na forma da Lei número 1154 de 2004 e 1470 /2009 para desempenho de funções em outras esferas de governo, até 60%. Servidores designados para a função de zelar dos próprios municipais, cuja atividade extrapole sua jornada de trabalho e exija dedicação constante. Escolas, cemitérios, ginásio, praças esportivas, estádios e recintos de eventos, até 60%. Servidores designados para o desempenho das funções de auxiliar de departamento pessoal, jurídico, tesouraria, compras, licitações e contabilidade, até 60%. Membros de titulares que compõem a Comissão Permanente de Licitação do município e servidores designados para desempenho da função de pregoeiro ou leiloeiro, de 30% a 60%. Servidor designado como responsável pelo controle interno, de 30% a 60%. Servidores designados para o desempenho de funções de chefia de departamento, patrimônio, compras, pessoal, contabilidade, receita, tesouraria, projetos, centro de atendimento ao cidadão, responsável pela consolidação de dados do RAG, CISPACTO, PARESP e faturamento e do SUS, de 30% a 60%. Servidores designados para o desempenho da função junto ao gabinete do prefeito, de 30% a 60%. Servidores designados como responsável pelo Banco do Povo, de 30% a 60%. Servidor designado como responsável pelo tratamento de pontos dos funcionários do município, exceto a saúde, de 25% a 55%. Servidor designado como responsável pelo tratamento de pontos dos funcionários da Secretaria da Saúde, de 25% a 55%. Servidor designado para a função de coordenador na área de saúde, Departamento de Controle de Endemias, Vigilância Sanitária, Secretaria da Saúde e Programas de Hipertensão e Diabetes, de 25% a 55%. Servidor designado como responsável pelo treinamento de servidores e programa de educação continuada, de 25% a 50%. Servidor designado para a função de direção de escolas, de 25% a 50%. Servidor designado para a função de responsável técnico do Hospital Municipal, das Unidades Básicas de Saúde e do Laboratório de Análises Clínicas, de 25% a 50%. Servidor designado para o desempenho das funções de coordenador de Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, de 25% a 50%. Servidor designado para o desempenho das funções de coordenador da Casa da Agricultura, de 25% a 50%. Servidor designado para o desempenho das funções de coordenador
da Escola Pagé, de 25% a 50%. Servidor designado coordenador do Programa de Alimentação dos Estudantes, de 25% a 45%. Servidor designado para o desempenho das funções de gestor de convênios do DETRAN, CDHU, agente municipal de habitação, Ministério do Exército, secretário da Junta do Serviço Militar, INCRA, Unidade Municipal de Cadastramento. Servidores designados como agentes de desenvolvimento, SEBRAE, de 20% a 40%. Servidores designados para o desempenho das funções de gestor de programas sociais desenvolvidos em parceria com o Estado e União, Bolsa Família, Renda Cidadã, BPC e PAIF, de 20% a 40%. Servidor designado como coordenador de clínica média, cardiologia, psiquiatria, clínica geral, pediatria e ginecologia, de 20% a 40%. Servidor designado como ouvidor do município, exceto saúde, de 10% a 30%. Servidor designado como ouvidor da Secretaria de Saúde, de 10% a 30%. Servidor designado como responsável pela coordenação da saúde bucal, de 10% a 30%. Servidor designado como presidente do CONDEC, Comissão Municipal de Defesa Civil, de 10% a 30%. Servidores responsáveis pelo atendimento de urgência e emergência móvel, SAMU, de 5% a 15%. Artigo 3º. Fica autorizada a concessão de gratificação para o desempenho extraordinário das próprias funções. Gestão por desempenho, sendo que o percentual concedido será aplicado para apuração do valor de gratificação da mesma maneira prevista no artigo 2º da presente lei, sendo que a percepção da gratificação por desempenho extraordinário das próprias funções é limitada ao percentual de 30% da remuneração apurada. Parágrafo único. O servidor público municipal poderá acumular gratificação de ambas as naturezas, citada no artigo 2º e no artigo 3º desta lei, sendo limitada a somatória dessas o percentual de 60% da sua remuneração. Artigo 4º. O valor bruto das gratificações a serem concedidas por qualquer natureza, inclusive acumuladas, será limitado ao teto de 2 salários mínimos federais. Artigo 5º. A política de gestão por desempenho será chefiada setorialmente por cada secretário municipal, que deverá realizar a avaliação por desempenho periodicamente dos servidores de sua secretaria. Parágrafo 1º. As avaliações deverão conter exemplos concretos e objetivos de resultados auferidos ou o exercício extraordinário das funções pelos servidores indicados à concessão de gratificação por desempenho. Parágrafo 2º. As avaliações serão julgadas válidas ou inválidas pelo Comitê de Gestão por Desempenho, composto pelo chefe de departamento pessoal e pelos demais secretários municipais. Parágrafo 3º. A concessão ou não do benefício ao servidor indicado será de decisão do prefeito municipal. Parágrafo 4º. Fica vedada a concessão de gratificação pelo prefeito municipal sem a prévia indicação dos secretários municipais responsáveis e a avaliação do Comitê de Gestão por Desempenho. Artigo 5º. As avaliações deverão ser realizadas ao menos uma vez ao ano, preferencialmente com a participação das lideranças técnicas e diretas dos servidores de cada setor e com o anonimato concedido aos participantes a fim de evitar ou reduzir pressões e vieses conscientes e inconscientes do processo avaliatório. Artigo 6º. Para todos os efeitos dessa lei, o coordenador do Centro de Atendimento ao Cidadão, CAC, e o diretor do Departamento de Obras terão o status de secretário municipal. Artigo 7º. Fica autorizado o prefeito municipal a revisão do quadro de funções desempenhadas por decreto, a fim de acompanhar a evolução das políticas públicas do município. Artigo 8º. Esta lei revoga as leis de mesmo teor no município, a saber, a Lei nº 1597, de 27 de junho de 2011, a Lei nº 1865, de 17 de novembro de 2016, e a Lei nº 2151, de 5 de junho de 2019. Artigo 9º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as eventuais disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Jaborandi, Silvio Vaz de Almeida, Prefeito Municipal. Ofício número 230/2021. A Câmara Municipal de Jaborandi. Referência: Projeto de Lei número 46/2021. Justificativa técnica. Excelentíssimos vereadores,
Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Jaborandi, no último dia 1º de abril, os nobres vereadores senhor Marcelo Colossi e senhor vereador Douglas da Silva de Souza fizeram alguns apontamentos que merecem ser esclarecidos com relação ao projeto de lei número 46/2021, que autoriza o Poder Executivo a desmembramento, avaliação e transferência de terras do município, no imóvel rural denominado Sítio Tobiatã. Observada a celeuma gerada acerca do referido PL, venho por meio desta prestar esclarecimento a este nobre Casa Legislativa, para que não haja esta falta suposição de uma doação que ocasione perda no valor ao município. É necessário que nós atentemos ao artigo 1º desta lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo nos moldes do artigo 110 da Lei Orgânica do Município de Jaborandi, autorizado a desdobrar em lotes menores, avaliar e transferir, em forma de doação, à empresa pública, autárquia ou sociedade de economia mista, com participação do município, o terreno rural de matrícula 18.870 do Cartório de Registro de Imóveis de Barreto, São Paulo, denominado Sítio Tobiatã, de propriedade do município. Como deixa clara a redação do artigo, a doação, portanto, não ocasionará posterior perda do valor ao município, como supusessem os nobres vereadores, mas para a integralização do capital de uma empresa pública ou autárquia permanecente ao município, ou em uma empresa proveniente de uma parceria entre setor público e privado. Foi dito pelo vereador Marcelo Colossi querer desfazer do patrimônio público. Devo salientar que convidei ao meu gabinete todos os vereadores municipais para explicar com o projeto que procede à criação de uma sociedade de economia mista, empresa de capital misto, de geração de energia fotovoltaica, que foi uma das minhas maiores promessas pela qual fui eleito pelo povo de Jaborandi, com mais de 2.200 votos, que consta inscrita no sítio eletrônico oficial do Supremo Tribunal Eleitoral. O município terá 50% de uma empresa que entregará o dobro do que vale o sítio. Não quero desfazer o patrimônio público como foi dito. O que se pretende é gerar valor com uma nova empresa pública privada. Por exemplo, se o sítio for avaliado em 400 mil, a empresa terá o patrimônio de 800 mil, sendo 400 mil reais da prefeitura, que foi o que ela incorporou pelo valor da terra, e o restante será incorporado pela empresa de placas solares. Assim, o município terá equivalente a 50% de uma empresa que vale 800 mil reais. Não existe nenhuma perda do valor do capital ao município. Por sua vez, será parte do parceiro privado investir em equipamentos, conhecimentos do mercado, logística, técnica e tecnologia. A iniciativa visa instalar placas solares para distribuição de energia para os prédios públicos, gerando uma economia com o gasto total do município, com energia e da ordem de 350 mil reais por ano. O valor do capital do sítio, portanto, passará dos cofres da Prefeitura Municipal de Jaborandi, escrita sob o CNPJ número 52.382.708/0001-80, para integrar o capital de um diferente CNPJ, mais ainda, necessariamente nos termos deste projeto de lei, pertencente também ao município de Jaborandi. Com relação ao detalhamento e desmembramento do sítio, não é praxe nem obrigação do Poder Executivo fazê-lo, uma vez que depende de análises técnicas para melhor funcionamento da empresa a ser criada. Por ora, é possível apontar apenas que, por questões técnicas relativas dos imóveis rurais, a parte desmembrada não terá menos de 3 hectares. De qualquer forma, o gabinete está sempre de portas abertas aos nobres vereadores para receber sugestões e apontar o andamento de cada um dos projetos. Em minha análise, gerar emprego e renda, além de reduzir os custos de energia com os prédios públicos, com base em novas tecnologias e na energia limpa e sustentável, não é ver o patrimônio público ser deteriorado. Como disse o nobre vereador Marcelo Colossi, deteriorar o patrimônio público é manter um sítio em localizações
deveras estratégicas e valiosas para o desenvolvimento do município, como reservatório de sucatas do poder público, como se encontra hoje. Com relação às sugestões dadas, é sabido que o município já assinou o consórcio para aquisições de vacinas. Entretanto, também amplamente sabido e citado pelo nobre vereador, não há vacinas atualmente no mercado para aquisição por parte dos municípios. Ainda que houvesse, não há legislação que permita a compra individualmente e não consorciada de um município. Por isso, o caso de sucesso fantasiado não passa disso, uma fantasia. Também vale ressaltar que Jaborandi dispõe de recursos para a compra de vacinas, caso haja. Portanto, garanto e asseguro, não há necessidade de cessão de sítio para este fim, pois, caso haja vacina, comprarei quantas possível para imunização da população contra o coronavírus. Certo de poder contar com um bom julgamento de todos, aproveito para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Silvio Vaz de Almeida, Prefeito Municipal. Ofício número 234/2021. Excelentíssimo senhor André Luiz Greco Junqueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Jaborandi nesta. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para ser submetido ao exame de deliberação dessa egregia Câmara Municipal e dos projetos de lei abaixo descritos. Altera o caput do artigo 5º da Lei Municipal número 1022, de 3 de abril de 2021, modificando o prazo de duração do contrato para a frente de trabalho. Altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal número 2285/2021. Para que possamos adotar providências complementares, solicita a apreciação dos referidos projetos de lei, considerando a relevância das matérias abordadas nos mesmos, sendo que se apresenta para o momento, aproveito da oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Silvio Vaz de Almeida, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 49/2021. Altera o caput do artigo 5º da Lei Municipal número 1022, de 3 de abril de 2001, modificando o prazo de duração do contrato para a frente de trabalho. Silvio Vaz de Almeida, Prefeito Municipal de Jaborandi, no uso das inerentes atribuições legais, faz saber que a Câmara do Município de Jaborandi, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O caput do artigo 1º da Lei Municipal número 1022, de 03 de abril de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O prazo de duração do contrato para a frente de trabalho, hora autorizada, será de 9 meses, sendo os primeiros 45 dias como experiência. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação respectiva, revogando-se eventuais disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Jaborandi, em 15 de abril de 2021. Silvio Vaz de Almeida, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaborandi, senhor Jaborandi, dia 15 de abril de 2021. Projeto de Lei número 49/2021. Considerando que a Frente de Trabalho Municipal criada pela Lei número 1022, de 03 de abril de 2001, tem duração de apenas 3 meses em relação a cada contratação. Considerando que atualmente os programas desta SPIRT contemplam prazo de contratação maior. Considerando que o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego do Estado de São Paulo, também denominado de Frente de Trabalho do Estado de São Paulo, criada a Lei Estadual número 10.321/1999, pode ter duração de 9 meses. Considerando que as situações da pobreza e desemprego foram potencializadas em razões da pandemia Covid-19, dirijo-nos a este Legislativo para solicitar que os senhores vereadores analisem e procedam à aprovação do projeto em apreço, que aumenta o prazo máximo da contratação da Frente de Trabalho Municipal, criada pela Lei número 1022, de 03 de abril de 2021, para 9 meses. Eram esses motivos que haviam a relatar a pessoa do senhor ilustríssimo presidente e demais agentes políticos deste Legislativo, colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos que a crivo da Vossa Excelência se fizerem necessários. Sem mais para o momento, ficamos no aguardo para a necessária aprovação do projeto em apreço, aproveitando a oportunidade para mais uma vez remeter novos votos de elevada estima e distinta consideração. Silvio Vaz de Almeida, Prefeito Municipal de Jaborandi.
Projeto de Lei número 50/2021. Altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal número 2285/2021. Silvio Vaz de Almeida, prefeito municipal de Jaborandi, no uso de suas inerentes atribuições legais, faz saber que a Câmara do município de Jaborandi, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O caput do artigo 1º da Lei Municipal número 2285/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os débitos de pessoas físicas ou jurídicas resultantes de impostos, taxas municipais e demais débitos de qualquer natureza perante a Fazenda Municipal com vencimento até 31 de dezembro de 2020 poderão ser pagos através do Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, nos seguintes termos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as eventuais disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Jaborandi, Silvio Vaz de Almeida, prefeito municipal. Ofício número 117/2021. Excelentíssimo senhor Silvio Vaz de Almeida, digníssimo prefeito municipal nesta. Senhor prefeito, com os cordiais cumprimentos, dirijo a Vossa Excelência para solicitar sua atenção no sentido de ser colocado à disposição desta Câmara Municipal a quantia de R$ 84.500, correspondente ao 12º do mês de abril de 2021, nos termos do inciso 17 do artigo 77 desta Lei Orgânica deste município de Jaborandi e emenda constitucional número 25. Certo da atenção da Vossa Excelência, antecipo desde já os agradecimentos, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Luiz de Lima Júnior, presidente da Câmara em exercício. Ofício número 118/2021. Excelentíssimo senhor Silvio Vaz de Almeida, digníssimo prefeito municipal, nesta, senhor prefeito, pelo presente encaminho para apreciação de Vossa Excelência, cópia da indicação número 29/2021, de autoria dos nobres vereadores senhores Marcelo Fernando Colossi e Douglas da Silva Souza, subscrita com o apoio dos vereadores senhores Júlio Carlos Cardoso, Antônio Luiz de Lima Júnior, Eduardo Tavila dos Santos, Odair Pereira Rasteiro Júnior, Johnny Eduardo da Silva Fernandes, devidamente registrado em sessão ordinária realizada no dia 1º de abril de 2021. Na oportunidade, renova a Vossa Excelência, protege de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Luiz de Lima Júnior, presidente da Câmara em exercício. Ofício número 119/2021. Excelentíssimo senhor Silvio Vaz de Almeida, digníssimo prefeito municipal nesta. Senhor prefeito, tenha a honra de, com o presente, encaminhar a Vossa Excelência para os devidos fins de sanção e promulgação, o incluso autógrafo no número 37/2021, do projeto de lei número 40/2021, de sua autoria, de alterar o programa de distribuição de cestas básicas para contemplar a distribuição de cestas básicas diferenciadas a pessoas acometidas por diabetes. Aprovado conforme sua redação original por esta Casa de Lei em sessão ordinária realizada no dia 1º de abril de 2021. Ao ensejo, renova Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Luiz de Lima Júnior, presidente da Câmara em exercício. Ofício número 120/2021. Excelentíssimo Silvio Vaz de Almeida, digníssimo prefeito municipal, né, senhor prefeito? Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência para os devidos fins de sanção e promulgação, o incluso autógrafo número 38/2021, do projeto de lei número 42/2021, de sua autoria, que abre crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual para o exercício 2021, para os fins que especifica. Aprovado conforme sua redação original por esse Legislativo Municipal, em sessão ordinária realizada no dia 1º de abril de 2021. Na oportunidade, renova Vossa Excelência, protege de elevada estima e de distinta consideração, atenciosamente, Antônio Luiz de Lima Júnior, presidente da Câmara em exercício. Ofício número 121/2021. Excelentíssimo senhor Silvio Vaz de Almeida, digníssimo prefeito municipal nesta. Senhor prefeito, apraz-me encaminhar a Vossa Excelência para os devidos fins de sanção e promulgação, o incluso no autógrafo número 39/2021, do projeto de lei número 43/2021, de sua autoria, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de valorização dos profissionais da educação. Conselho do Fundeb, de acordo com a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2021, e dá providências correlatas e revoga integralmente a Lei Municipal número 1314/2007, aprovado conforme a sua redação original por esta Câmara Municipal em sessão ordinária realizada no dia 1º de abril de 2021. Na oportunidade, renovo Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Luiz de Lima Júnior, presidente da Câmara em exercício. Ofício número 122/2021. Excelentíssimo senhor Silvio Vaz de Almeida, digníssimo prefeito municipal, neto senhor prefeito, pelo presente encaminho a Vossa Excelência para os devidos fins de sanção e promulgação, o incluso autógrafo número 40/2021 do projeto de lei número 44/2021, de sua autoria, que autoriza a administração pública a reservar áreas dos próprios municipais destinada à implantação do programa de hortas comunitárias urbanas e compostagem e da outras providências. Aprovado conforme a sua redação original por este Legislativo Municipal em sessão ordinária, realizada no dia 1º de abril de 2021. Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Luiz de Lima Júnior, presidente da Câmara em exercício. Ofício número 123/2021. Excelentíssimo senhor Silvio Vaz de Almeida, digníssimo prefeito municipal nesta. Senhor prefeito, através deste encaminho a Vossa Excelência para os devidos fins de sanção e promulgação, o incluso no autógrafo número 41/2021 do projeto de lei número 45/2021, de sua autoria, que institui o Conselho Municipal do Meio Ambiente, CMMA, e o Fundo Municipal do Meio Ambiente, FMMA, na forma da lei, aprovado conforme a sua redação original por essa Casa de Leis, em sessão ordinária realizada no dia 1º de abril de 2021. Sem mais para o momento, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Luiz de Lima Júnior, presidente da Câmara em exercício. Ofício número 124/2021. Excelentíssimo senhor Silvio Vaz de Almeida, digníssimo prefeito municipal, nesto senhor prefeito. Em atenção ao ofício número 228/2021, de Vossa Excelência, protocolizado na Secretaria do Legislativo sob o número 37/2021, faço através desse a devolução do projeto de lei número 41/2021, de sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a conceder gratificações aos servidores públicos municipais por desempenho extraordinário, gestão por desempenho da outras providências. Na oportunidade, renovo Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, André Luiz Greco Junqueira, presidente da Câmara. Eduardo Atavila dos Santos e Odair Pereira Rasteiro Júnior, vereadores a esta Câmara Municipal, apresentam para apreciação e deliberação em regime de urgência no egrégio plenário o seguinte. Projeto de Lei número 51/2021. Dispõe sobre o recebimento e depósito de sobras de materiais de construção civil para doações às pessoas carentes e entidades beneficentes ou habitacionais do município de Jaborandi e outras providências. Artigo 1º. As sobras dos materiais de construção civil procedentes de edificações, reformas, escombros ou ruínas para as doações e reaproveitamento por famílias destituídas do recurso em situações de vulnerabilidade momentânea e entidades beneficentes ou habitacionais, sem fins lucrativos, podendo ser utilizado para pequenos reparos, como também para a construção de moradia. Parágrafo único. Os materiais tais como tijolo, areia, pedra, azulejo, bloco de concreto, cal, cimento, ferro, grades, janelas, lajotas, materiais elétricos, fios, condutores, interruptores, materiais hidráulicos, canos, registro, torneiras, chuveiro, vaso sanitário, madeiras, portões, telhas, tintas, vidros, deverão estar em condições de reaproveitamento. Artigo 2º. As doações poderão ser efetuadas por empresas, pessoas físicas e todo aquele que voluntariamente desejar fazê-la. Artigo 3º. O despejo desses materiais deverá ocorrer numa central de distribuição para recolhimento e armazenamento de doações, para posterior distribuição. Artigo 4º. O material descrito no artigo 1º será depositado nos locais indicados pelo poder público. Artigo 5º. Poderão ser realizadas campanhas publicitárias e educativas para incentivar empresas, pessoas físicas e demais interessados a contribuir com esta obra de assistência.
Artigo 6º. As despesas das execuções da presente lei correrão por conta de dotação do orçamento vigente. Artigo 7. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A construção civil é reconhecida como uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento econômico e social. Por outro lado, comporta-se ainda como grande geradora de impactos ambientais, seja pelo consumo de recursos naturais, pela modificação de paisagem de seu entorno, ou seja, pela geração de resíduos. O crescente movimento de novas construções e empreendimentos imobiliários gera também grande volume de resíduos de materiais que muitas vezes são depositados em locais impróprios nas residências, acarretando a proliferação de animais peçonhentos como escorpião. Considerando essa proposição oportuna e necessária, haja vista que trata-se de materiais que muitas vezes podem ser utilizados. Muitos desses resíduos oriundos da construção civil são descartados ainda em boas condições de usos, podendo muito bem atender a população de baixa renda, que serão beneficiadas pelas políticas de habitação do município. Saliento que muitas lojas de materiais de construção têm em seus depósitos sobras de cerâmicas e outros materiais que não conseguem colocar no mercado por ser pouca quantidade, estarem manchando, desbotados e outros fatores que impedem de serem comercializados. E assim poderão doar para outras famílias possam aproveitar. Esta é a forma real da responsabilidade social por parte do poder público em parceria com a sociedade civil organizada, que efetivamente irá propiciar o aproveitamento do material muitas vezes desperdiçado e lançados em locais impróprios, e proporcionar às famílias de baixa renda, previamente cadastradas para a reforma ou construção de suas casas com mais dignidade. Por todo o exposto, contamos ao apoio dos nobres pares para a aprovação deste importante projeto de lei. Sala de Sessões Luiz Ferreira, em 15 de abril de 2021. Assino o vereador Eduardo Tavila dos Santos e assino o vereador Odair Pereira Rasteiro Júnior. Parecer número 43/2021. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Câmara Municipal sobre o veto total do senhor Prefeito Municipal ao projeto de lei número 33/2021, autoria do vereador senhor Johnny Eduardo da Silva Fernandes, que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público municipal, em cargos efetivos e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno deste Legislativo Municipal, após o exame do veto total do senhor Prefeito ao projeto de lei número 33/2021, autoria do vereador senhor Johnny Eduardo da Silva Fernandes, que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no concurso público municipal, em cargos efetivos e da outras providências, manifesta-se de parecer contrário à aprovação do veto total ao projeto de lei número 33/2021, em face do seguinte: 1. Não encontrar óbice nos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e de mérito, além do projeto de lei número 33/2021, está em fiel consonância com o que prevê a lei federal, já que existe a previsão contida na lei número 12.990, de 9 de junho de 2014, que teve origem no projeto de lei número 6.738/2013, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e da sociedade de economia mista controlada pela União. 2. Os dados do pessoal ora apresentados nos itens 1, 2 e 3 do ofício 183/2021 demonstram apenas que há alguma porcentagem de negros e afrodescendentes no quadro de funcionários, mas não apresenta relação estrita com o projeto de lei número 33/2021, já que o mesmo prevê estabelecimento de cotas raciais por meio dos próximos concursos públicos a ser realizado no município. Portanto, os itens 1, 2 e 3 do ofício 183/2021 serve apenas como fins informativos e não como justificativa para o veto total do projeto de lei número 33/2021. 3. Referente ao item 4 do ofício 183/2021,
O fato de não ter sido preenchida vagas de técnico de enfermagem em concurso público realizado no município não serve como argumento admissível para justificar o veto do projeto de lei nº 33/2021. Esse fato pode estar relacionado com o salário não atrativo, a falta de capacitação de quem realizou os certames. Entretanto, não é razoável que esses eventos sejam utilizados como justificativa para vetar o projeto de lei número 33/2021, já que o assunto abordado no item 4 não tem relação direta com o projeto de lei em tela. 4. Mais uma vez, no sentido de embair, o item 5 do ofício 183/2021 tratou de processo seletivo, o que não faz sentido, já que não versa especificamente, não tem relação com o projeto de lei número 33/2021. Além disso, o referido projeto de lei não engloba processos seletivos. Não exceção e novidade, sempre ao realizar um processo seletivo, o erário público terá gastos, portanto, vale mencionar que o município tem receita a arcar com esses custos e que os candidatos pagam a referida taxa de inscrição para a realização de processo seletivo. Sendo assim, essa justificativa não é considerada plausível para vetar o projeto de lei número 33/2021. Com relação à justificativa dada no item 6 do ofício 183/2021, ressaltamos que o objetivo do presente projeto de lei não vislumbra o quadro de funcionários atual em exercício no quadro de funcionários públicos municipais, mas trata especificamente das próximas efetivações de pessoal por meio de concursos públicos que vierem a ser realizados no município de Aborangi. À vista disso, utilizar esse argumento para vetar o projeto de lei número 33/2021 somente demonstra inhalbis. 6. Quanto ao item 7 do ofício número 183/2021 do senhor prefeito municipal, onde é relatado que a sanção do referido projeto de lei, ainda que para o nobre fim, geraria aumentos de custos e burocracia, além do aumento de mão de obra dos recursos humanos. Ressaltamos sem estranheza que o procedimento para a sanção do projeto de lei 33/2021 segue assim como os outros projetos propostos pelo Legislativo e Executivo. A justificativa de que a sanção do referido projeto de lei aumentaria a burocracia está relacionado com mais um item que será identificado no edital do concurso público a ser realizar. Portanto, não é razoável e admissível tal justificativa para o veto total do projeto de lei. E não é só. Do estabelecimento de cotas, não se verifica qualquer vício de iniciativa, uma vez que o dispositivo do projeto não tratam de matérias de competência privativa do chefe do Executivo, disposta no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal de Aborangi, e assim a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSF, que corrobora com tal entendimento, vide acórdão que julgou improcedente a ADIM, o Supremo Tribunal Federal, em ACD 41/DF, em voto proferido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, expôs que ações afirmativas em geral e reserva de vagas para ingresso no serviço público, em particular, são políticas voltadas para a efetivação do direito à igualdade. A igualdade constitui um direito fundamental e integra o conteúdo essencial da ideia de democracia. Da dignidade humana resulta que todas as pessoas são os fins em si mesmas, possuem o mesmo valor e merecem, por essa razão, igual respeito e consideração. A igualdade veda a hierarquização dos indivíduos e as desequiparações infundadas, mas impõe a neutralização das injustiças históricas, econômicas e sociais, bem como o respeito à diferença. No mundo contemporâneo, a igualdade se expressa particularmente em 3 dimensões: igualdade formal, que funciona como uma proteção contra a existência de privilégios e tratamento discriminatório. A igualdade material, que corresponde às demandas de distribuição de poder, riqueza, bem-estar social, e a igualdade como reconhecimento, significando o respeito devido às minorias, sua identidade e suas diferenças, sejam raciais, religiosas, sexuais ou quaisquer outras. A igualdade efetiva requer igualdade perante a lei, redistribuição e reconhecimento. Tal decisão tem por conclusão que a reserva de vagas para negros no concurso público visa a promoção da separação dos estereótipos, a valorização da diferença e o pluralismo, alinhados com objetivos constitucionais para o alcance da igualdade material, seja no campo da distribuição de bens sociais, seja no campo do reconhecimento.
Assim, a jurisprudência pacífica quanto à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para dispor acerca da legislação que tenha por matéria o provimento de cargos públicos. Entretanto, o projeto de lei em análise, projeto de lei número 33/2021, ao impor reserva de vagas para minorias étnicas e raciais em concursos públicos, nada mais faz do que dar a concretude à proteção aos direitos fundamentais e aos princípios contidos no artigo 33 da Constituição Federal de 88, não subsistindo, portanto, vício de iniciativa legislativa. Logo, não deve ser falado em vício de iniciativa e consequente violação ao princípio da separação dos poderes, comportando interpretação restritiva em congruência com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e o Supremo Tribunal Federal em matéria de estabelecimento de cotas raciais definido pelo projeto de lei número 33/2021. É o nosso parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, Luiz Ferreira, 15 de abril de 2021. Assina o vereador Eduardo Tavila dos Santos, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador Antônio Luiz de Lima, relator. Vereador João Eduardo da Silva Fernandes, membro. Requerimento número 12/2021. Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara Municipal, os abaixo assinados, vereadores a este Legislativo Municipal, requerem à mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, nos termos da alínea G do parágrafo 2º do artigo 245 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja incluso na pauta da ordem do dia da presente sessão o veto total do senhor prefeito municipal ao projeto de lei número 33/2021, de autoria do vereador senhor João Eduardo da Silva Fernandes, que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público municipal em cargos efetivos e da outras providências, para sua discussão e votação única. Sala de Sessões Ferreira, em 15 de abril de 2021. Parecer número 40. Assina o vereador Eduardo Tavila dos Santos, Júlio Carlos Cardoso, Moacir Salles Júnior, Marcelo Fernando Colossi e Antônio Luiz de Lima Júnior. Parecer número 44/2021. Parecer em conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contas nos termos do parágrafo 3º do artigo 221 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, sobre o projeto de Decreto Legislativo número 2/2020, de autoria do vereador senhor Eduardo Tavila dos Santos, que concede o título de cidadão jaborandiense ao padre Luiz Fernando Matos do Nascimento e da outra providência. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contas, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe a lei orgânica desse município e o regimento interno dessa Casa de Leis, após o exame do projeto de decreto legislativo número 2/2020, de autoria do senhor vereador Eduardo Tavila dos Santos, que concede o título de cidadão jaborandiense ao padre Luiz Fernando Matos do Nascimento e da outra providência, são de parecer favorável à sua aprovação, conforme se acha redigido, por concordarmos que o aludido padre prestou relevantes serviços de atividade de evangelização e amparo social à comunidade jaborandiense e continua prestando esses relevantes serviços, fazendo jus à homenagem proposta e também em face de não encontrar óbices nos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e de mérito. É o nosso parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, Luiz Ferreira, 15 de abril de 2021. Assina o vereador Eduardo Tavila dos Santos, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Antônio Luiz de Lima Júnior, relator, vereador João Eduardo da Silva Fernandes, membro, vereador Antônio Luiz de Lima Júnior, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas, vereador João Eduardo da Silva Fernandes, relator, vereador Eduardo Tavila dos Santos, membro. Requerimento número 15/2021. Excelentíssimo senhor presidente e nobres pares, requeremos, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais para a inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão, que seja oficiado ao prefeito municipal, senhor Silvio Vaz de Almeida, solicitando-lhe que seja encaminhado e informado a esta Câmara Municipal, no prazo legal, para conhecimentos e exames, o seguinte: cópia xerográfica das requisições de abastecimento de combustível do veículo Chevrolet,
modelo Corsa, placas GEA 5330, da Prefeitura Municipal de Jaborandi, com datas e quilometragens de cada abastecimento e as respectivas notas fiscais, do período de 1º de janeiro de 2021 a 15 de abril de 2021. Justificativa. O presente requerimento é apresentado com base no inciso 19 do artigo 36 dessa Lei Orgânica deste município de Jaborandi, que diz respeito à atuação do Poder Legislativo Municipal. Na sua missão constitucional é fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo Municipal e os da administração indireta, quanto aos princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a qual contribui para a transparência dos atos administrativos. Sala de Sessões Luiz Ferreira, em 14 de abril de 2021. Assina o vereador Marcelo Fernando Colossi e o vereador Douglas da Silva Souza. Requerimento número 13/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os abaixo assinados vereadores a esse Legislativo Municipal requerem à mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais nos termos da alínea F do parágrafo 2º do artigo 245 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, seja incluído na pauta da ordem do dia da presente sessão o projeto de decreto legislativo número 2/2020, de autoria do vereador senhor Eduardo Taveira dos Santos, que concede o título de cidadão jaborandiense ao padre Luiz Fernando Matos do Nascimento e da outra providências, para sua discussão e votação única. Sala de Sessões Luiz Ferreira, 15 de abril de 2021. Indicação número 31/2021. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que se digne no sentido de criação de um Disque Reparos Públicos, através da disponibilização de um número de WhatsApp, a população para solicitar reparos nos buracos e trocas de lâmpadas nas vias públicas. Justificativa. O avanço tecnológico está cada vez mais sendo um instrumento da interação da população com o poder público. Assim, no intuito de facilitar o acesso às solicitações e reparos de buracos e trocas de lâmpadas nas vias públicas, requer-se ao Executivo a criação de um Disque Reparos Públicos. Esta ferramenta proporcionará a maneira eficiente que os munícipes possam enviar fotos e endereços de locais que necessitam de reparos. Deste modo, confiando no zelo e comprometimento do chefe do Poder Executivo com a manutenção das vias públicas, protesta-se pelo êxito da presente indicação. Sala de Sessões Luiz Ferreira, em 15 de abril de 2021. Assina o vereador Eduardo Taveira dos Santos. Indicação número 30/2021. Considerando que são poucos os estudantes de pós-graduação estrito sensu a nível de mestrado no município de Jaborandi que estudam em universidades públicas estaduais e federais, considerando que é de suma importância estudos como o supracitado para o enriquecimento intelectual, cultural e profissional do nosso município, considerando que os alunos de mestrado moram distante de sua residência, pagam aluguel e não trabalham pelo fato do curso exigir grande parte de sua carga horária diária, indico, cumpridas as formalidades regimentais ao senhor prefeito municipal, que se digne empenhar no sentido de ser encaminhada a esta Casa de Leis um projeto de lei que disponha a emenda à Lei Municipal número 2278/2021, de 5 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a concessão de bolsa auxílio aos estudantes das universidades públicas, estaduais e federais, que tenham estudado integralmente em escolas públicas e possuam residências no município de Jaborandi e da outras providências, a fim de englobar os estudantes de pós-graduação estrito sensu a nível de mestrado a receberem a bolsa auxílio, desde que não tenham renda em carteira assinada e cumpram os requisitos elencados na referida lei. Sala das Sessões Luiz Ferreira, 15 de abril de 2021. Assina o vereador Johnny Eduardo da Silva Fernandes, vereador professor Johnny. Terminou? Não, peraí. Então tem mais um aqui. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhor presidente, nos termos da sentença exarada pelo eminente conselheiro substituto Sami Urman, constante no evento número 17 do processo em epígrafe, e decidido pela colenda primeira Câmara desta Casa, em sessão de 16 de fevereiro de 2021, encaminho a Vossa Excelência, na conformidade dos
do disposto no inciso 15 do artigo 2º da Lei Complementar número 709/93, as respectivas cópias para conhecimento. Por oportuno, alerto de que o decidido não é suscetível à revisão por esse Legislativo, conforme deliberação desta Corte de Contas, exarada no processo Tribunal de Contas A 10.535/026/94, publicado no Diário Oficial do Estado de 10 de novembro de 1994. Apresento a Vossa Excelência, protege de elevada estima e distinta consideração, Silvia Monteiro, conselheira substituta. Excelentíssimo senhor André Luiz Greco, presidente da Câmara Municipal, Jaborandi, São Paulo, ISP 2. Gostaria de consultar os senhores vereadores no sentido de ser deliberado na presente sessão sobre os projetos de lei números 48/2021, 49/2021 e 50/2021, considerando-se as solicitações para suas apreciações em regime de urgência e as relevâncias das matérias abordadas nas proposituras. Todos estão de acordo? Declaro suspensa a presente sessão pelo tempo necessário para que as comissões permanentes do Legislativo examinem e emitem seus pareceres sobre os mencionados projetos. Por favor, comparecer Eduardo Atavila dos Santos, Antônio Luiz de Lima e Johnny Eduardo da Silva Fernandes. Concluídos os pareceres, declaro reaberta a sessão, convidando os senhores secretários para que façam as leituras dos pareceres. Parecer número 45/2021. Parecer em conjunto das comissões de Constituição, Justiça, Redação e de Orçamento, Finanças e Contas, nos termos do parágrafo 3º do artigo 221 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, sobre o projeto de lei número 48/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder gratificação aos servidores públicos municipais por desempenho extraordinário, gestão por desempenho da outras providências. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contas, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe a lei orgânica desse município e regimento interno dessa Câmara Municipal, após o exame do projeto de lei número 48/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder gratificações aos servidores públicos municipais por desempenho extraordinário, gestão por desempenho e da outras providências. São de parecer no sentido de sua aprovação, conforme se acha redigido, em face de não encontrar óbice nos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e mérito. É o nosso parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões Luiz Ferreira, 15 de abril de 2021. Assina o vereador Eduardo Atavila dos Santos, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Vereador Antônio Luiz de Lima Júnior, relator. Johnny Eduardo da Silva Fernandes, membro. Vereador Antônio Luiz de Lima Júnior, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas. Vereador Johnny Eduardo da Silva Fernandes, relator. Vereador Eduardo Tavila dos Santos, membro. Parecer número 46/2021. Parecer das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamentos, Finanças e Contas desta Câmara Municipal sobre o projeto de lei número 49/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que altera o caput do artigo 5º da Lei Municipal número 1022, de 03 de abril de 2001, modificando o prazo de duração do contrato para a frente de trabalho. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no uso de suas atribuições legais e com fundamento que dispõe sobre a Lei Orgânica Municipal e regimento interno desta Câmara Municipal, após o exame do projeto de lei número 49/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que altera o caput do artigo 5º da Lei Municipal número 1022, de 3 de abril de 2001, modificando para o prazo de duração do contrato para a frente de trabalho. Manifesta-se de parecer no sentido de sua aprovação conforme se acha redigido, em face de não encontrar óbices nos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e de mérito. É o nosso parecer, salvo melhor juízo, Sala de Sessões Luiz Ferreira, em 15 de abril de 2021. Assina o vereador Eduardo Tavila dos Santos, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Antônio Luiz de Lima Júnior, relator, vereador Johnny Eduardo da Silva Fernandes, membro. Parecer número 47/2021. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças e Contas desta Câmara Municipal sobre o projeto de lei número 50/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal número 2225/2021. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe a Lei Orgânica deste município e regimento interno deste Legislativo Municipal, após o exame do projeto de lei número 49/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que altera o caput do artigo 1º da Lei Municipal número 2285/2021, manifesta-se de parecer favorável à sua aprovação, conforme se acha redigido, em face de não encontrar óbice nos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e de mérito. É o nosso parecer, salvo melhor juízo, Sala das Sessões Luiz Ferreira, 15 de abril de 2021. Assina o vereador Eduardo Tavila dos Santos, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Antônio Luiz de Lima Júnior, relator, vereador Johnny Eduardo da Silva Fernandes, membro. Ordem do dia 15 de abril de 2021. Discussão única do requerimento número 12/2021, assinado pelos vereadores senhores Eduardo Tavila dos Santos, Júlio Carlos Cardoso, Moacir Salles Júnior, Marcelo Fernando Colozzi e Antônio Luiz de Lima Júnior, que requerem à mesa a inclusão da pauta da ordem do dia da presente sessão do veto total do senhor Prefeito Municipal ao projeto de lei número 33/2021, de autoria do vereador senhor Johnny Eduardo da Silva Fernandes, conforme se acha redigido. O projeto de lei número 40/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para ingresso de negros e negras no serviço público municipal em cargos efetivos e da outras previdências para sua discussão e votação única. Não havendo quem queira discutir o mesmo em votação única, quem for a favor da aprovação, permaneça sentado, e quem for contra a aprovação, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0, sem o meu voto. Discussão única do parecer número 43/2021, contrário à aprovação do veto total do senhor Prefeito Municipal ao projeto de lei número 33/2021, de autoria do vereador senhor Johnny Eduardo da Silva Fernandes, conforme se acha redigido, do projeto de lei número 40/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras
no serviço público municipal em cargos efetivos e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, o mesmo em sua votação única, quem for a favor da aprovação, permaneça sentado. Quem for contra a aprovação, levante-se. Aprovado por 9 votos a 0 com o meu voto. Discussão única do veto total do senhor prefeito municipal ao projeto de lei número 33/2021, de autoria do vereador senhor Johnny Eduardo da Silva Fernandes, conforme se acha redigido no projeto de lei número 40/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para ingresso de negros e negras no serviço público municipal em cargo efetivo e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação única do veto total, obedecendo o inciso 5º, artigo 7º, 261 do requerimento interno da Câmara Municipal, processo de votação secreto. Passaremos à votação do voto total, do veto total, chamar os vereadores por nome e pedir que dirijam-se à sala de vereadores e que podemos depositar os votos nas urnas em frente ao plenário. Antônio Luiz de Lima Júnior. Johnny Eduardo da Silva Fernandes. Douglas da Silva Souza. Eduardo Atavila dos Santos. Júlio Carlos Cardoso. Marcelo Fernando Colozzi. Moacir Salles Júnior. Odair Pereira Raceiro Júnior.
André Luiz Greche Junqueira. Convido os vereadores Eduardo Atavila dos Santos e Júlio Carlos Cardoso para declarar aprovado ou rejeitado conforme o resultado da votação. Por 5 votos a 4, foi mantido o veto do senhor prefeito municipal. Discussão única do requerimento número 13/2021, assinado pelos vereadores senhores Odair Pereira Rasteiro Júnior, Eduardo Atavila dos Santos, Júlio Carlos Cardoso, Moacir Salles Júnior e Marcelo Fernando Colozzi, que requerem à mesa a inclusão da pauta da ordem do dia da presente sessão do projeto do Decreto Legislativo número 2 de 2020, de autoria do vereador senhor Eduardo Atavila dos Santos, que concede o título de cidadão jaborandiense ao senhor padre Luiz Fernando Matos dos Nascimento e da outras providências, para sua discussão e votação única. Não havendo quem queira discutir, ou mesmo sua votação única, quem for a favor da aprovação, permaneça sentado, quem for contra a aprovação, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0, sem o meu voto. Discussão única do parecer número 44/2021, favorável à aprovação, conforme se acha redigido, do projeto de decreto legislativo número 2/2020, de autoria do vereador senhor Eduardo Atavila dos Santos, que concede o título de cidadão jaborandiense ao padre Luiz Fernando Matos do Nascimento e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, ou mesmo em sua votação única, quem for a favor da aprovação, permaneça sentado. Quem for contra a aprovação, levante-se. Aprovado por 9 votos a 0, com o meu voto. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 2/2020, de autoria do vereador senhor Eduardo Atavila dos Santos, que concede o título de cidadão jaborandiense ao padre Luiz Fernando Matos do Nascimento e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação única do projeto decreto legislativo número 2/2020, de autoria do vereador senhor Eduardo Atavila dos Santos, que concede o título de cidadão jaborandiense ao padre Luiz Fernando de Matos do Nascimento e da outras providências, obedecendo o inciso 4º do artigo 261 do Regimento Interno da Câmara Municipal, processo de votação secreto.
Antônio Luiz de Lima Júnior. Johnny Eduardo da Silva Fernandes. Douglas da Silva Souza. Eduardo Atavila dos Santos. Júlio Carlos Cardoso. Marcelo Fernando Colozzi. Moacir Salles Júnior. Odair Pereira Rasteiro Júnior. André Luiz Greche Junqueira. Convido os vereadores Eduardo Atavila dos Santos, Júlio Carlos Cardoso para fazer a contagem. Foi aprovado por 8 votos a 1, que concede o título de cidadão jaborandiense ao padre Luiz Fernando Matos do Nascimento. Discussão única do parecer número 45/2021, favorável à aprovação, conforme se acha redigido, do projeto de lei número 48/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder gratificações aos servidores públicos municipais por desempenho extraordinário, gestão por desempenho e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, o mesmo em sua votação única, quem for a favor da aprovação, permaneça sentado, e quem for contra a aprovação, levante-se.
Aprovado por 9 votos a 0, com o meu voto. Discussão única do projeto de lei número 48/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder gratificações aos servidores públicos municipais por desempenho extraordinário, gestão por desempenho e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, ou mesmo em votação única, quem for a favor da aprovação, permaneça sentado, e quem for contra a aprovação, levante-se. Aprovado por 9 votos a 0, com o meu voto. Discussão única do parecer número 46/2021, favorável à aprovação, conforme se acha redigido, do projeto de lei número 49/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o caput do artigo 5º da Lei Municipal número 1022, de 3 de abril de 2021, modificando o prazo da duração do contrato para a frente de trabalho. Não havendo quem queira discutir, ou mesmo em sua votação única, quem for a favor da aprovação, permaneça sentado. Quem for contra a aprovação, levante-se. Aprovado por 9 votos a 0, com o meu voto. Discussão única do projeto de lei número 49/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o caput do artigo 5º da Lei Municipal número 1022, de 3 de abril de 2001, modificando o prazo de duração do contrato para a frente de trabalho. Não havendo quem queira discutir, ou mesmo em sua votação única, quem for a favor da aprovação, permaneça sentado. Quem for contra a aprovação, levante-se. Aprovado por 9 votos a 0, com o meu voto. Discussão única do parecer número 47/2021, favorável à aprovação, conforme se acha redigido, do projeto de lei número 50/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o caput do artigo número 1º da Lei Municipal número 285/2021. Não havendo quem queira discutir, ou mesmo em sua votação única, quem for a favor da aprovação, permaneça sentado. Quem for contra a aprovação, levante-se. Aprovado por 9 votos a 0, com o meu voto. Discussão única do projeto de lei número 50/2021, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o caput do artigo número 1º da Lei Municipal número 285/2021. Acabou, né? Não, tem mais aqui. Não havendo quem queira discutir, o mesmo em sua votação única, quem for a favor da aprovação, permaneça sentado, e quem for contra a aprovação, levante-se. Aprovado por 9 votos a 0, com o meu voto. Discussão única do requerimento número 15/2021, de autoria dos vereadores senhores Marcelo Fernando Colozzi e Douglas da Silva Souza, solicitando-lhe que seja encaminhado e informado a esta Câmara Municipal, no prazo legal, para conhecimento e exames, cópias xerográficas das requisições de abastecimento de combustível do veículo Chevrolet modelo Corsa, placa GEA 5330, da Prefeitura Municipal de Jaborandi, com data e quilometragem de cada abastecimento e as respectivas notas fiscais do período de 1º de janeiro de 2021 a 15 de abril de 2021. Não havendo quem queira discutir, ou mesmo em sua votação única, quem for a favor da aprovação, permaneça sentado. Quem for contra a aprovação, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0, sem o meu voto.
Terminada a ordem do dia, passaremos às explicações pessoal, com 10 minutos para explicação, 2 minutos para partear, conforme artigo 52, inciso 3º, a linha A, e inciso 5º, a linha A, do regime interno municipal de Jaborandi. Pela ordem, com a palavra, os vereadores inscritos para o uso da palavra em explicação pessoal. Marcelo Fernando Colozzi, Douglas da Silva Souza, Johnny Eduardo da Silva Fernandes e Eduardo Atavila dos Santos. Com a palavra, Marcelo Fernando Colozzi. Boa noite aos nobres colegas, boa noite pessoal que está nos assistindo em casa, né? Hoje eu venho aqui para a gente esclarecer, né? A gente vê com o executivo a preocupação que ele tem com a gente, né? Porque a gente faz indicação, fizemos várias indicações, inclusive do pessoal da saúde referente à insalubridade, e nem resposta ele nos deu, né? Nem resposta ele nos deu. Mas como é interesse dele fazer doação da parte do projeto Aroeira, aí ele mandou o ofício explicando, né? Explicando. Eu vejo que o prefeito ele é a favor de doação mesmo. Sabe por que eu vejo que o prefeito é a favor de doação? Porque tinha um projeto lá para aumentar o cemitério e faz divisa com a propriedade dele. E é notório, é de ciência de todo mundo aí, que vocês, cada um sabe o que aconteceu, e o prefeito não doou, né? Então a gente vê que quando o problema é na casa da gente, não é a mesma coisa que ele quer fazer, né? Então, você doar coisa que não pertence para você é fácil. Então é fácil. Certo? Então fica aqui um questionamento junto ao executivo, o porquê ele não tem tratado as indicações nossas, não manda um ofício explicando também, né? Se é a mesma preocupação dele. Porque nós somos questionados na rua aí, referente à insalubridade, a gente faz a documentação, envia para ele, e aquilo que é de interesse dele, ele dá o retorno. Aquilo que não é, ele não dá o retorno. Também fica aqui, senhor presidente, a cobrança, que já está 2 meses atrasado o requerimento das folhas de pagamento, que a prefeitura não nos enviou. Que o senhor faça o ofício cobrando para que ele cumpra. Porque foi votado aqui, ele não está cumprindo. Está em atraso já 2 meses, salvo engano aí. Tá certo? Então, estamos aí, somos a favor do povo, vamos lutar, ninguém é contra, se for de benefício para o povo, estamos juntos, certo? Só que a gente tem que entrar num consenso, que é muito fácil você doar aquilo que não é seu, né? Tá certo? Boa noite a todos, fiquem com Deus. Com a palavra, Douglas da Silva Souza. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Boa noite ao José Oscar, ao Wender, ao Denis. E boa noite à população da nossa cidade que nos acompanha pela página do Facebook. Também desejar uma boa noite aí ao senhor prefeito. Pelo visto, ele deve estar acompanhando nós, né? Isso é importante. Igual o vereador Sargento Colozzi falou, várias indicações foram feitas, não só por nós, como todos os vereadores. E, pelo que eu vi, desde o começo do ano até agora, tive presente em todas as reuniões, não vi sequer uma resposta. Aí, pelo que nós falou, pela colocação que nós colocou na reunião passada, ele mandou um requerimento. Eu acho que até com falta de respeito, porque eu acho que ele tinha que ter mandado no nome dos 9 vereadores, porque mandou
para o vereador Sargento e para mim também, né? Eu fiz o comentário. Porque também ele não respondeu sobre aquilo que eu falei? Porque era plano de governo dele, estava até no plano de governo que ele soltou na rede social, na cidade, que a intenção dele era vender ou trocar para comprar outra área de parede meia com a cidade, para estar construindo casa para a população. Isso aí eu sou a favor 100%. Agora o que eu não sou a favor é ficar doando tudo que é patrimônio público, porque aí fica difícil, né? Porque fala que é doação, nós já fez a doação dos 19 lotes para as famílias carentes, foi até uma ideia boa que nós questionou ele, aí ele alterou o tempo, mudou lá uma questão da lei também, mas agora se toda vez que nós for ficar falando aqui na tribuna, o prefeito mandar justificativa só para nós dois, nós tá ferrado. Você está entendendo? E também falar para ele parar com essas conversinhas, que coisa que é ruim é culpa minha e do sargento, do vereador Sargento. Para, aí tem gente que fala para nós na rua, fala assim, vocês têm que deixar o homem trabalhar. Mas desde quando que nós estamos impedindo ele de trabalhar? Fazendo a coisa certa, os projetos vêm, junto com os demais vereadores aqui, nós discute, aprova tudo. Agora também, eu não sou bobo. O que é certo, pode contar com nós, não precisa fazer reuniãozinha. Eu já estou falando aqui que eu não vou mais também em reunião, porque está indo lá, só está dando a entender que ele quer, ele chama nós lá, estou falando por mim, chama lá para falar o que ele quer que nós faz aqui. Eu acho assim, a Câmara tem que caminhar independente, é poder executivo lá e poder legislativo aqui. Você tá entendendo? Não tem nada contra ninguém, o que for bom pode contar comigo. Agora tem certas coisas que a gente também não pode ver e ficar quieto. Se isso aí for atrapalhar o homem, vocês podem ter certeza que nós vai atrapalhar com força. E também tem gente que fala assim, na gestão passada eu não era vereador, e quando eu fui falar, a casa caiu para mim. E não vi ninguém na rede social me defender. Então, é cada um para si, Deus para todo mundo. E se eu fosse vereador também, nós já, sem cortar o assunto, nós até avisou o candidato que perdeu, né, que era o prefeito Marco Daniel, se fosse com ele não seria diferente. Você está entendendo? Ia ser a mesma coisa. Ou ele ia gostar, ou ele não ia gostar. Mas o que nós não ia deixar de fazer é fiscalizar e cobrar resultado. Porque é aquele ditado, só se sente incomodado quem está andando errado. Você está entendendo? Então, não adianta ficar falando para funcionário que a culpa é nossa, de vereador, tá cobrando taxa para estar mandando caminhão de água para o cidadão, a culpa é nossa, negativo. Quem cobra a taxa é o executivo, nós fiscaliza para onde que o dinheiro está sendo gasto. E caminhando certinho, conta com nós, conta comigo e com todos nós, né? Que eu acredito que aqui não tem vereador nenhum que quer atrapalhar, só que também ninguém é bobo, beleza? Boa noite a todos aí. Com a palavra, o vereador Eduardo da Silva Fernandes. Dione Eduardo da Silva Fernandes. Boa noite a todos os vereadores, boa noite aos internautas que estão nos assistindo, né? Infelizmente, a gente teve o veto do projeto de lei de cotas raciais. Eu só não consigo entender o que leva os vereadores também aqui votar a favor no projeto de lei, 5 vereadores, e aí na hora de votar contra o veto do prefeito, aí eles mijam para trás e não aprovam. Fiquei extremamente chateado com isso, porque é um projeto de lei que todos aqui sabem que ele tem embasamento em lei federal, né? E lá na justificativa do projeto de lei estava que municípios como Colina, Barreto, São Paulo, Ribeirão, várias cidades já têm esse projeto aprovado. Não era diferente aqui no município de Jaborandi, porque garantia cotas raciais para concursos públicos que fossem efetuados a partir do ano que vem, se a Lei 173 permitisse. Em relação ao prefeito também, eu mostro a indignação
em relação aos requerimentos que a gente faz, principalmente, como o Marcelo Colossi falou, referente ao requerimento de insalubridade. Ele não está mandando as informações corretas, ele manda informações querendo engambelar e efetivamente o que a gente pergunta e o número de questões que a gente faz, ele não responde item por item. Então fica a minha indignação aqui. Inclusive eu e o Eduardo Tavila fez um requerimento lá também, até hoje ele não respondeu. Então já afirmo aqui uma reiteração desse requerimento. E também gostaria de ver a folha de pagamento, assim como o Marcelo e o Drogão falou. Em relação ao projeto de doação, eu também não sou a favor. Eu acho que tem que estabelecer critérios melhores para a gente avaliar aqui, para ter o apoio. Fica aqui minha indignação hoje e muito obrigado. Agora sim, com a palavra, o vereador Eduardo Altavilla dos Santos. Boa noite, nobres colegas. Boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria de iniciar mandando um forte abraço para o meu pai, que ontem comemorou mais um aniversário, viu? Meus parabéns. Gostaria de desejar ao André aí o restabelecimento 100% da saúde. Na última sessão nós fomos conduzidos aí pelo vice-presidente. Meus parabéns, Juninho. Tenho certeza que seu pai, de onde estiver, se orgulha muito, viu, do papel que você vem exercendo aqui. E é muito bom ver o André novamente aqui. A gente hoje, na outra sessão, nós tínhamos dois vereadores, na anterior, dois vereadores com problema de licença saúde. E hoje o time está completo aqui para a gente dar andamento aos trabalhos, né? Agradeço os colegas aí pelo apoio na indicação do Disque Tapa Buraco. Né? A gente tem o objetivo de, através das ferramentas que a internet nos proporciona, facilitar que o munícipe possa enviar uma foto de um buraco e um endereço, ou até a questão das lâmpadas. Muitas vezes as lâmpadas queimam e a pessoa não sabe a quem recorrer. Então essa ferramenta eu acredito que, se for implantada, vai ajudar muito. Também parabenizar meu colega aqui, o Odair, pelo projeto que nós apresentamos em conjunto aqui, referente às doações de sobras de materiais. Nós nos deparamos muitas vezes, qualquer reforma, construção, às vezes sobra ali 10 tijolos e a pessoa não sabe onde descartar, acaba acumulando isso em casa e acaba por ser um verdadeiro paraíso para animais peçonhentos, né? O escorpião adora esse tipo de coisa. E a criação dessa central de depósito, para as pessoas poderem fazer a doação, vai poder, além de ajudar a pessoa a descartar isso de forma correta, não deixar ali em casa de forma ociosa, esses materiais podem servir até para o projeto de habitação que o prefeito vem implantando no município, né? Agradeço também pela aprovação do título de cidadão jaborandiense ao padre Luiz Fernando. É uma forma simbólica de agradecer todos os relevantes serviços que ele vem prestando à nossa comunidade já há alguns anos, né? Nós sabemos que não só o padre, todos os pastores, todas as igrejas, hoje eu escolhi por homenagear ele, porque, ainda mais em situação de pandemia, muitas vezes é uma palavra, é um conforto, e ele vem fazendo de tudo possível para estar levando esse apoio, seja psicológico, seja por todos os benefícios sociais que a igreja presta no nosso município. Então eu optei por homenageá-lo, foi consenso também com os amigos aqui, eu agradeço. E reiterando aqui o pedido de todos os colegas também, que o prefeito possa analisar com carinho as nossas indicações. Reitero os pedidos de lombada que eu realizei do Jardim Primavera, o requerimento que eu fiz em conjunto com o vereador Johnny, referente ao horário de almoço dos funcionários do almoxerifado, se é possível estar estendendo. E vamos continuar assim, gente, fazendo as nossas proposituras, acreditando aqui no que a gente faz. E meu muito obrigado a todos. Uma boa noite. Não havendo outros vereadores inscritos para o uso da palavra e explicação pessoal, bom, eu agradeço ao vereador Eduardo pelas palavras, a todos pela oração, pelas mensagens que eu recebi. É muito bom estar aqui, realmente, time completo. Realmente, eu acho que a gente precisa um pouco mais da união nossa aqui, cobranças, realmente
as indicações não estão sendo realizadas e, na verdade, são indicações feitas pelo povo, né? Não são indicações diretas nossas, vereadores aqui, ao bel prazer, né? Então, são indicações realmente pedidas pela população. Nada mais havendo a tratar no presente, declaro encerrada a presente sessão.